Da mesma forma que no plano a gente tinha a versão com o divergente do teorema de Green, em R3 a gente pode fazer um teorema igualzinho, ou quase, para fazer integral em superfícies fechadas em R3, né? Quando eu digo superfície fechada, é porque ela é o bordo de uma região D, né? Então, olha só, eu tenho um campo vetorial e eu quero saber a quantidade desse campo que sai dessa região, né? Que atravessa a superfície no sentido de dentro para fora, né? Então, claro que às vezes ele pode estar atravessando no sentido de fora para dentro, e aí nesse caso, perdão, nesse caso vai dar negativo, porque não está saindo, está entrando, né? Mas de qualquer forma, o que eu quero calcular é isso daqui, ó. É a componente desse campo apontando para fora, né? Certo? A componente desse campo apontando para fora, e eu quero integrar isso em cima de toda a superfície que é o bordo dessa região D, né? Lembrando, quando eu falo do bordo da região D, eu já tenho automaticamente associado a ele um vetor, que é o vetor normal que aponta para fora, né? É a normal exterior desse bordo aí. Então essa integral aqui vai ser a integral em cima de toda a região D dessa quantidade aqui, e essa quantidade vai ser o divergente do campo, né? Então, esse carinha aqui, a gente vai chamar de divergente desse campo F, né? Essa igualdade aqui, a gente faz de uma maneira muito parecida com o que a gente fez em R2, né? Em R2, no fundo, a gente pegou quadradinhos bem pequenos, retângulos bem pequenos, e a gente viu a quantidade que entrava por uma aresta e saía pela outra, né? Desse campo aí, ó, a quantidade que saía pelas duas arestas, né? E aqui a gente vai fazer parecido, só que em vez de um quadradinho, a gente vai ter um retângulo, né? E eu vou fazer a diferença entre o que entra aqui e o que sai por ali, né? E a mesma coisa em cima e embaixo, de um lado e do outro, né? Na frente e atrás. Então, de um lado, do outro, na frente e atrás, e em cima e embaixo. Se eu fizer isso com todos eles, a ideia é que a gente vai chegar nessa coisa aqui. Eu vou mostrar para vocês só a parte do P de x, né? Que é o quê? Eu estou olhando a quantidade do campo que atravessa essa face aqui, que está escondida nesse cubo, né? Só que a componente, quer dizer, quando eu for ver a quantidade que atravessa, eu vou projetar na direção normal e eu vou obter só a componente x, certo? Então, a componente x é o P, e eu quero ver a diferença entre o P, quanto ele estava aqui quando entrou e quanto ele estava ali quando saiu, né? E vai ser essa diferença aqui, mais ou menos, né? Certo? Considerando que o campo é constante em cima da face, o que não é verdade, é só uma aproximação, né? Então, a quantidade desse campo que sai é a componente x, que é a altura, vezes a área da base. E a área da base é a área do quadradinho ali, né? De lados ΔY, ΔZ, né? Então vai ficar assim, ΔY, ΔZ, vezes essa diferença aí, né? E aí, olha só, se você pegar aqui e dividir por ΔX e multiplicar aqui por ΔX, aqui você tem a unidade de volume, certo? Então, no limite, esse carinha aqui é o dV. E esse daqui, no limite, é a derivada dessa primeira componente do campo F, quer dizer, a derivada de P, com respeito à primeira variável, certo? Tem um cara andando de moto aí fora, meu perdões. Então é isso. Então esse é o teorema de Green para o divergente. Ele é igualzinho ao de R2, vai ser a integral em cima do bordo, né? Olhando a componente só que aponta para fora, quer dizer,
fazendo o produto interno com a normal exterior, vai dar a integral na região toda do divergente de f. Certo? Esse é o teorema de Green para R3.